Efésios capítulo 6, verso 18, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui é uma advertência uma instrução sobre orar em todo tempo e buscar o Senhor em todo tempo. Nós estamos aqui meditando sobre essa questão de como Deus responde, qual a importância dessa resposta de Deus e como nós podemos obter essas respostas de Deus. E uma dúvida que sempre tive na minha caminhada, na minha jornada cristã, é se nós sabemos que Deus é um Deus soberano, um Deus que já traçou todas as coisas, já escreveu toda a história. Se Deus é um Deus que está no controle de todas as coisas, como nós cantamos aqui, por que então nós precisamos orar? Por que então nós precisamos falar com Deus? Qual é o meu papel? O que eu posso fazer mediante as minhas orações que podem de fato alterar ou mudar algum tipo de circunstância? E essa pergunta é muito comum porque também é comum que a gente entenda a oração como algo parecido com uma lista de pedidos. A gente tem uma tendência, por nós não termos o controle das coisas da nossa vida, por nós não termos o controle das circunstâncias, pelo nosso coração se abalar mediante essas circunstâncias, nós às vezes queremos apresentar a Deus em oração uma lista de pedidos daquilo que Ele poderia fazer por nós, daquilo que é o desejo, daquilo que eu gostaria que Ele fizesse. E raramente, ou não é muito comum, que no início dessa caminhada a gente entenda a oração como um relacionamento com Deus. Porque na verdade a oração não é uma lista de pedidos que nós fazemos a Deus, que tem todo o poder de mudar toda e qualquer circunstância. Mas a oração é na verdade um método, uma forma de nós nos ligarmos a Deus e de nós nos relacionarmos com Deus. Porque Deus, de fato, Ele não precisa que a gente exerça a nossa vontade ou que a gente fale a nossa vontade para que Ele assim a conheça. Mas Ele estabeleceu a oração para que acima de uma lista de pedidos, a gente pudesse também ter um modelo de relacionamento com Deus e nós pudéssemos nos relacionar com o nosso Pai. Porque essa é uma das obras que Jesus Cristo fez por nós, tornando não só Deus o nosso Senhor, mas também o nosso Pai. Então se antes de Cristo Jesus, as pessoas se relacionavam com Deus sendo Ele Senhor, nós hoje temos o privilégio, a partir do Filho primogênito, que é Cristo Jesus, de nos relacionarmos com Deus, que é nosso Pai. Então um relacionamento entre pai e filho, ele é muito mais do que uma lista de pedidos, mas ele é uma forma de comunicação, da gente poder estar juntos, estarmos ligados com aquele que é o nosso Senhor e também o nosso Pai. Então não é uma questão de eu ficar apenas apresentando desejos e vontades, não é uma questão apenas de eu ficar apresentando os anseios da minha alma. Você pode fazer isso também, mas é uma questão de relacionamento com Deus. As pessoas cada vez mais querem apresentar a sua lista de pedidos, mas buscam cada vez menos se relacionar com seu Pai. Nós queremos cada vez mais apresentar aquilo que são os nossos desejos, mas cada vez menos talvez a gente busca se relacionar com o nosso Pai. E o que Deus estabeleceu na oração, aquilo que é a resposta da oração, assim como Deus responde, não é através de uma lista de pedidos, mas de um relacionamento. Então as nossas orações, elas precisam estar muito mais carregadas da nossa intenção de relacionar e conhecer os desejos do nosso Pai, do que apresentar uma lista de desejos que nós queremos, daquilo que nós não conseguimos fazer. Porque por diversas vezes, porque nós não temos o poder, nós recorremos àquele que tem todo o poder para ver se Ele realiza com o seu poder aquilo que nós queremos. Mas o estabelecimento da oração, ele não é a partir de um ser menos poderoso com Deus que é todo poderoso. Mas a oração, ela é feita entre um pai e os seus filhos. Então nós não estamos aqui para buscar uma divindade que vai sanar as nossas questões, mas nós estamos aqui para conhecer qual é o coração, o desejo e os planos do nosso Pai. Por isso, assim, faz sentido que um Deus, mesmo que Ele seja soberano, ainda assim Ele queira ouvir as nossas orações. Porque ainda que a gente não tenha poder algum de mudar aquilo que Deus possa fazer, nós temos
todo o canal aberto para ouvir aquilo que Ele tem para nós. Então não é uma questão de mudar a Deus, é uma questão de ouvir a Deus, falar aquilo que passa no meu coração e também o ouvi-lo. A palavra de Deus diz que Deus colocou em nós, a palavra diz o seguinte, que Eclesiastes 3, Deus fez tudo perfeito. Deus fez todas as coisas, estabeleceu elas perfeitas e colocou no homem o desejo pela eternidade, ou em algumas versões, colocou no homem a eternidade no seu coração. Mesmo assim, o homem não consegue compreender aquilo que Deus fez. Irmãos, isso é muito profundo, porque isso diz um pouco sobre o nosso vazio que às vezes às vezes a nossa vida se encontra. Porque Deus fez desta forma, colocando em nós um desejo, um anseio pela eternidade. Ou seja, bem que nós queríamos ser eternos, bem que nós queríamos conhecer os planos eternos. E Deus já fez assim, e Ele pode de fato nos apresentar. Mas por diversas vezes, esse desejo pela eternidade, quando nós não conhecemos a Deus, ou quando nós não nos ligamos em Deus, nós nos desconectamos disso e não conseguimos compreender o que é essa eternidade em nós. Então é muito comum que nas nossas ansiedades a gente acabe sendo pessoas vazias, e às vezes até as nossas orações estão vazias daquilo que Deus é. Porque o homem em si só, ele não foi feito completo em si mesmo, mas o homem se completa em Deus. Então todo o nosso vazio, toda a nossa ansiedade, ele só pode ser suprido se for na pessoa de Deus, na presença de Deus. E se nós buscamos a Deus, nós podemos nos sentir completos e plenos, porque Deus fez tudo perfeito. A questão é que as pessoas estão cada vez mais desligadas da presença de Deus e por isso continuam ainda se sentindo vazias e buscando em outras coisas que não seja Deus o completar da sua vida. Por isso a gente é ansioso. O que é uma ansiedade? A ansiedade, ela se traduz quase que num vazio existencial onde a gente não consegue compreender aquilo que é o plano eterno. E por não conseguir compreender o que é o plano eterno, a gente acaba buscando em outras coisas que não são Deus um completar da nossa vida. Então eu vou explicar aqui. Tem gente que é ansiosa e que no momento de ansiedade abre a geladeira para comer alguma coisa. Conhece gente assim? O cara está ansioso. Ele acha que ele está com um vazio. Ele está com um vazio dentro dele. Ele acha que é fome. Aí ele vai abrir a geladeira para tentar completar, para ver se a ansiedade dele é sarada. Tem gente que na hora que está ansioso vai fazer compra, gosta de fazer compra, ou vai para o shopping ansioso, ou vai para o supermercado muito ansioso, aí fica comprando tudo aquilo que não precisa. Não estou falando que você não possa comprar, não estou falando que você não possa comer, estou falando que às vezes nós somos pegos nos nossos vazios tentando completar a nossa vida com aquilo que não se completa. E a gente tenta fazer isso com comida, com compra, com viagem. Então tem muita gente hoje que está viajando, está rodando o mundo inteiro para fugir de uma vida que ele não tem, para tentar ver se ele se acha num outro lugar. Então, ao invés de viajar pelo prazer de viajar, ao invés de viajar pelo momento legal de viajar, até as pessoas estão tentando se completar naquilo que elas não têm. Então, meus irmãos, eu aconselho que ninguém viaje para tentar descobrir uma coisa que você não é, ou para tentar ter o que você não tem, ou para fugir de uma realidade que você não vive. A gente tem que viajar quando nós estamos completos em Deus, aí sim nós podemos descobrir todo mundo. Mas o que adianta a gente encher a nossa barriga, a gente fazer um monte de compras, comprar coisas desnecessárias, viajar para vários lugares, se nós estamos tentando buscar uma coisa que não se encontra nesses lugares, ou nessas coisas. Porque às vezes, irmãos, esse vazio que está dentro de nós, essa falta, não é falta de viagem, não é falta de comida, não é falta de itens para a gente comprar. Mas é a falta do relacionamento que nós temos com o nosso Pai, que deveríamos ter com o nosso Pai. E porque nós não nos sentimos completos, porque ainda estamos vazios desse relacionamento, nós tentamos revirar o mundo inteiro, tentando achar aquilo que vai nos completar. Mas, meus irmãos, só existe uma coisa que pode completar a nossa vida. E essa coisa, esse ser é Deus, é o nosso Pai. E enquanto ainda nós vagarmos pelo mundo, ainda enquanto nós formos em todas as lojas de todos os shoppings, enquanto nós experimentarmos todos os tipos de prato e comida, ainda assim nós não seremos completos se nós não tivermos Deus. Então é muito bom a gente poder jantar um prato diferente, mas isso não pode ser por ansiedade, isso tem que ser por prazer, porque agora uma vez que eu me sinto completo,
eu posso então externar aquilo que é a plenitude da minha vida. Eu posso jantar, eu posso viajar, eu posso comprar aquilo que eu quiser, porque não são essas coisas que me acrescentam ou me fazem falta. Mas como uma vez que eu já estou completo em Deus, eu posso ter todas essas coisas, sem esperar que elas me preencham ou completem o meu ser. E nós só vamos ter isso através de oração. Nós só vamos ter isso se nós buscarmos uma intimidade completa com o nosso Pai. Então você só é uma pessoa completa, você só será um ser completo, você só será alguém completo se você tiver Deus. Você não vai achar isso em casamento. Escreve aí o que eu estou te falando, irmãos, aqueles que estão solteiros. Você não vai ser completo num casamento. Não existe duas metades da laranja que se completam. Existem duas laranjas inteiras que, por serem inteiras e plenamente convictas daquilo que são, resolveram se relacionar. Esse é um casamento saudável. Não é uma pessoa que tenta se completar na outra. Porque ninguém nesse mundo pode completar aquilo que só Deus pode fazer por mim. Não é um casamento, não é um namoro, não é uma amizade. E, infelizmente, o que nós vemos? Amigos cobrando amigos pelos vazios que um ou outro apresenta. A gente, às vezes, irmãos, a gente não dá conta de liberar as pessoas para o compromisso delas. A gente chama um cara para o churrasco e fala assim, não vou poder ir, que eu tenho outro compromisso. Ele fala assim, não, mas você vai furar comigo de novo, pelo amor de Deus, mais uma vez. Não é? E aí, se o cara não vai, a gente fica naquela pressão, a gente não consegue nem liberar a pessoa, porque parece que a gente só quer se relacionar com a pessoa para ver se a gente se completa ou completa o nosso churrasco. Mas a gente tem que se relacionar com as pessoas, sejam amigos, seja namorada, seja noivo, seja casamento, porque nós estamos completos, cheios, plenos, e agora nós podemos também apresentar aquilo que é a nossa plenitude para essas pessoas. Então não se relacione com ninguém, porque você se sente vazio. É muito perigoso isso. Eu só sou feliz se eu for casado, eu só sou feliz se eu tiver essa pessoa. Não, irmão, isso é muito perigoso. A gente tem que ser feliz, felicidade é plenitude, a gente só pode ser pleno em Deus. Então primeiro a gente é pleno em Deus, e depois a gente pensa em se relacionar, em fazer aquilo que Deus ordenou que a gente fizesse. E a gente só vai ser pleno em Deus se nós tivermos oração. E oração é algo difícil. Porque que língua que Deus fala? Eu tinha essa dúvida quando eu me converti. Eu falei, mas eu vou falar com Deus em português? Ele vai me responder em quê? Em hebraico? Em inglês? Em inglês eu só sei falar bacon. Se ele me responder em outra língua, e eu ficava com dúvida, ele está me respondendo em português, será que isso aqui é Deus mesmo? Por que Deus ia falar a língua brasileira, né? Assim, do brasileiro, né? Eu ficava com muita dúvida nesse sentido, porque Deus sendo soberano, eu falava, mas não tem lógica, por que ele vai falar nessa língua? Mas na verdade, irmãos, o filho imaturo, ele não consegue compreender a comunicação do seu pai. E o mais importante é, de fato, a gente entender qual é a forma de comunicação de Deus. Como Deus responde? Como Deus responde? Você fala em oração, como é que Deus responde? Como é que Deus vai te responder? Em qual língua, em qual forma, em qual jeito? E é natural que a gente, ao começar a falar com Deus, ao começar as nossas orações, a gente não compreenda a Deus. Porque Deus fala uma outra língua que não é a nossa, e não é uma língua apenas de falar, mas é uma língua de entender, de compreender, é de um contexto. Isso está além daquilo que nós podemos falar e compreender, mas é aquilo que Deus pode fazer. Então o filho recém-nascido, ele não consegue compreender o pai, porque ele não sabe a língua que o pai fala. Mas não existe uma dúvida sobre aquele filho, que aquele filho é amado. Ainda que ele tente falar, ainda que aquela criança que não saiba falar, tente falar, e ainda que o pai não consiga falar com ele e o filho entender, existe uma coisa, existe o amor naquele relacionamento. Então, meus irmãos, independente de como você ora, da forma como que você ora, do jeito que você ora, você pode até dizer, eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo compreender Deus, parece que Deus não fala comigo. Ainda que Deus não fale de uma forma que você possa entender, você não pode ter uma dúvida que Deus te ama. Porque desde o dia que meu filho nasceu, eu já amava ele, ainda que ele não me compreendesse. E se Deus, sendo um pai muito melhor do que aquilo que eu sou, imagina como ele fará conosco. E ainda que ele não compreenda as nossas orações, ainda que a gente não saiba como orar, ainda que a gente não consiga compreender aquilo que Deus fala, nós precisamos ter uma certeza na nossa vida, que Deus nos ama ainda que a gente não o compreenda.
Então, às vezes nós estamos inseguros em tomar decisões, às vezes nós estamos inseguros na nossa vida, às vezes nós estamos ansiosos, porque nós não ouvimos Deus. E tudo que a gente gostaria era de poder ouvir Deus. Quem nunca chegou numa situação na sua vida que falou assim, eu precisava muito ouvir Deus, eu precisava muito que Deus falasse de forma audível comigo, que eu pudesse escutar, porque eu tenho que tomar uma decisão difícil. E tudo que a gente gostaria é que de fato Deus falasse conosco de uma forma que a gente pudesse ouvir. Mas irmãos, ainda que você não consiga compreender a comunicação de Deus, tenha uma certeza, Deus está cuidando de você. Assim como um pai, mesmo que não compreende o que o filho não compreende o que o pai fala, ele não precisa nem ter essa certeza, porque o pai vai cuidar dele. Todos os dias, até a sua plena maturidade, o pai vai cuidar daquela criança. Então essa é a mesma certeza que nós precisamos ter na nossa vida. Que ainda que eu não entenda, que ainda que eu não compreenda, há um Deus que cuida de mim, de você, de nós. Então em tudo que você for fazer, em todas as suas decisões, naquilo que for sua família, naquilo que for os seus pedidos de oração, ainda que você não consiga ouvir Deus, você precisa ter uma certeza, Ele está cuidando de você e tem o melhor para você. Não existe oração ruim. Muita gente me pergunta isso, como é que eu faço uma boa oração? Como é que é uma boa oração? Uma vez cheguei numa casa, uma pessoa falou assim, tem uma oração boa para salvar casamento. Eu falei, não, então me fala, porque o trem está feio. Qual que é uma boa oração para salvar casamento, para salvar família? Qual que é uma boa oração para dar emprego? Qual que é uma boa oração, irmãos? Não existe. Não existe oração ruim e oração boa. Existe oração feita e oração não feita. Às vezes a gente querendo fazer uma boa oração, a gente não faz nem a ruim. Às vezes as pessoas, por não saberem orar, ou acharem que não sabem orar, elas acabam não fazendo nenhum tipo de oração. Irmãos, não existe. Existe oração feita e oração não feita. Existe oração madura e oração imatura. Mas para que você chegue na oração madura, você precisa começar pela imatura. E ainda que você não saiba o que falar com seu pai, você pode apresentar todas as coisas, tudo aquilo que passa no seu coração. Porque ainda que ele não atenda todos os seus pedidos, ainda que ele não faça tudo aquilo que você deseja, ainda que ele não venha a fazer toda a lista de desejos que você apresentou, uma coisa você fez, você cresceu em comunicação com seu pai, assim como uma criança começa a aprender a falar a língua do seu pai, assim em oração nós também vamos aprendendo aquilo que Deus quer falar conosco. Então a oração, ela é imatura porque ela é o início dela, mas quanto mais nós vamos orando, mais nós vamos falando com Deus, mais nós vamos compreendendo aquilo que Deus fala conosco e como Deus responde. Então nós só vamos entender como Deus responde a partir de uma maturidade de oração, mas para que a gente tenha uma maturidade de oração, a gente precisa começar a falar com o nosso Pai hoje, seja de qualquer forma que for. Uma vez eu pedi para uma pessoa na igreja orar, fazer uma oração. Chamei ela, o microfone, dei o microfone na mão dela. E ela falou umas coisas nada a ver. Fiquei constrangido assim, falei, nossa. Como é que eu vou explicar isso para a igreja? Aí eu, no final, eu falei assim, essa oração que você fez, falei com ela, a pessoa, né? Essa oração que você fez, assim, tentei da melhor forma. De onde você tirou isso, né? Não, isso é uma poesia de Fernando Pessoa. Eu falei, não, a pessoa orou uma poesia de Fernando Pessoa no meio de um culto, assim. Pensa, irmãos, assim, pensa. Você tem um tempo já, assim. Aí você pensa os religiosos. Não, pensa o estrago. Na minha cabeça eu tentando imaginar, né? Mas depois eu falei assim, graças a Deus que ela fez isso. Porque agora que ela orou Fernando Pessoa, eu vou ensinar ela a orar. Porque até então, às vezes, ela estava lá orando Fernando Pessoa na casa dela e ninguém sabia. Ela estava lá achando que estava certo. Agora, uma vez que ela fez uma oração que não tinha nada a ver, cheguei para ela e falei assim, olha, deixa eu te explicar aqui. Começa com o Pai Nosso. Lê aqui o texto de Mateus, fala do Pai Nosso. Ah, que legal, e vai crescendo. Aí na outra vez já foi um pouco melhor, um pouco melhor. Às vezes a gente julga a oração da pessoa, mas a gente nem sabe se ela sabe orar, se ela amadureceu. Então, de alguma forma, Deus apresentou aquela
aquela necessidade daquela pessoa para que a gente pudesse compreender que ali havia uma forma melhor de se orar. E eu tenho certeza que essa pessoa cresceu em oração. Então, ainda que você ore uma poesia, uma hora Deus te tromba aí e fala assim: irmão, vou te ensinar, meu filho, vou te ensinar a você orar. Vou te ensinar a você falar comigo. Mas o importante é que a gente comece a orar. Nem que seja para apresentar todos os nossos pedidos e o nosso sofrimento. As nossas angústias, aquilo que passa no nosso coração. Nosso coração é enganoso e nós precisamos apresentar todas essas coisas. Deus não vai mudar de acordo com o nosso sofrimento ou com os nossos sentimentos. Mas ainda que Deus não mude segundo aquilo que eu estou sofrendo, Ele vai me apresentar o seu plano, que vai me trazer a tranquilidade sobre aquilo que eu estou sofrendo. Ainda que Deus não venha mudar o seu eterno plano, porque eu apresentei os meus sofrimentos para Ele, de alguma forma agora o meu coração está exposto com o Pai, eu estou em relacionamento com o Pai, e Ele pode agora me falar exatamente aquilo que Ele planejou para mim, e isso de alguma forma vai tirar a minha ansiedade, vai curar o meu sofrimento, e então eu vou poder viver em paz. Deus não muda, mas Ele pode transformar o nosso coração. E Ele só fará isso através das orações. Só não, né? Mas um dos mecanismos dele fazer isso é através das orações. A gente se dedica tão pouco à oração e a gente precisava ter um canal aberto com aquilo que Deus quer falar conosco. Sabe uma coisa que eu tenho meditado, irmãos? Sobre arrependimento. A gente tem falado muito aqui na igreja sobre essa questão do arrependimento. A gente tem, assim, nos inúmeros momentos de oração que a gente faz, nos nossos apelos, a gente tem sempre falado sobre arrependimento. De pessoas que às vezes estão desviadas da fé ou de alguma forma estão em algum erro que deveriam consertar, e a gente tem falado muito sobre isso. Isso é muito importante. Mas isso não é importante pela legalidade, no sentido de a gente ter uma igreja toda certinha, gente extremamente religiosa que não faz nada de errado. Não é essa a função. A função é para que a gente possa de fato corrigir a nossa vida e colocar ela em Deus. A palavra de Deus diz que o nosso pecado, ele nos afasta de Deus. Então, a gente ouve muito isso, até, antigamente a gente até ouvia isso mais, que era assim: olha, se você estiver em pecado, Deus não te ouve. Se você estiver cometendo pecados na sua vida, Deus não vai te ouvir. A gente sempre ouve isso até de uma forma meio legalista. Isso é verdade, mas não é só pelo sentido legalista, mas é pelo sentido de que aquele que está em pecado decidiu não ouvir a Deus. O que está em pecado não é que as orações dele agora não vão chegar até os céus, mas aquele que decidiu pecar, decidiu estar em pecado, ele se desviou dos caminhos de Deus. Então ele se afastou de Deus. Agora, é possível que um pecador possa falar com Deus e Deus ouvir ele? Sim, a partir do momento que tiver arrependimento. Então, quando um pecador decidir converter os seus caminhos, houver arrependimento no seu coração e decidir apresentar esse arrependimento diante do Senhor, as suas orações serão ouvidas. Mas não tem muita mágica nesse sentido, é só porque apenas um pecador que estava indo para o lado de cá, Deus está indo para cá, o pecador está indo para o lado de cá, ele decide se arrepender, ele fala assim: Deus, agora eu quero ir para o mesmo lado que o Senhor vai. E uma vez que uma pessoa, um homem, se arrepende daquilo que ele estava fazendo e começa a ir para o lado onde Deus está indo, Deus então tem todo o prazer de apresentar o seu plano para ele. Não é uma questão de legalidade, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de cumprir o propósito eterno de Deus. Por isso, irmãos, o arrependimento é importante. O arrependimento na nossa vida é importante. Um arrependimento constante na nossa vida é importante para que a gente possa corrigir as nossas motivações, corrigir aquilo que nós temos e nos colocar naquilo que Deus quer fazer conosco. Então, meus irmãos, para que Deus nos responda, é importante a gente se colocar a ouvir Ele. E quando nós nos colocamos a ouvir Ele, então Ele ministra sobre nós todo o arrependimento para que a gente possa se alinhar com a vontade de Deus. Então aqueles que estão em pecado, na verdade estão longe de Deus, mas pelo arrependimento, pela graça, pelo sangue que nós ministramos aqui agora há pouco, ele pode então se alinhar com a vontade de Deus e pode de novo ouvir as respostas de Deus para a sua vida. Não é que Deus não responde um pecador, não é que Deus não responde aquele que está em pecado, mas aquele que está em pecado certamente decidiu não ouvir a Deus. Então, se hoje você quer ouvir a Deus, você pode se arrepender daquilo que tem desviado a sua vida da presença do Senhor, voltar aos caminhos dele e ver com que Deus responda você novamente. Se você hoje entregar a sua vida a Cristo Jesus, se você hoje decidir arrepender daquilo que está errado na sua vida, decidir então ter uma vida alinhada com o Senhor, Ele vai te ouvir e com certeza
te responderá. Se Deus não muda, por que então eu devo orar? A palavra de Deus diz em Filipenses, no capítulo 4, que nós devemos apresentar todos os nossos pedidos de oração ao Senhor, para que Ele venha dominar a nossa ansiedade, para que a nossa ansiedade seja entregue a Ele. Então, eu não vou mudar a Deus, e sinceramente, eu não pretendo mudar a Deus. Talvez quando a gente é mais imaturo na fé, a gente até gostaria de tentar mudar a Deus, a gente até quer dar a direção a Deus. Mas quanto mais você vai amadurecendo, mais você vai orando, você vai descobrindo que Deus tem planos muito melhores do que os nossos, e nós podemos então, a melhor coisa que nós temos a fazer na nossa vida é conhecer os seus planos. Então a nossa oração não é para mudar a Deus, mas é para conhecer qual é o plano de Deus. A minha oração não é para que Deus venha mudar o seu rumo, mas é para que Deus venha mudar o meu rumo. Porque quando a vontade do Pai está alinhada com a vontade do Filho, então as coisas acontecem. Pensa o seguinte: você está criando um filho, está juntando dinheiro para ele fazer faculdade. Você gostaria que ele formasse em, sei lá, engenharia. E você foi juntando dinheiro para que ele fizesse faculdade. Com 18 anos, ele chega para você e fala assim: pai, eu queria que o senhor me desse um carro. Aí você vai dizer para ele: não, filho, eu não vou te dar um carro. Mas vamos supor que com 18 anos ele chega para você e fala assim: pai, eu queria fazer faculdade de engenharia. Na mesma hora você vai falar assim: meu filho, eu preparei toda a minha vida para que você fizesse isso. Porque quando o pedido do filho se alinha com a vontade do pai, o milagre acontece. E ainda que esse pai talvez não tivesse o dinheiro, e fosse do seu coração que ele fizesse a faculdade, ele faria de tudo para que aquele filho fizesse a faculdade que estava no desejo do seu coração. Não foi uma questão do desejo do filho, foi quando o pedido do filho estava alinhado à vontade do pai. E isso nos ensina que a nossa oração não tem que ser sobre as minhas listas de desejos, mas é saber, Deus, qual é a sua vontade, para que quando eu for pedir, eu possa ver um milagre acontecer na minha vida. Porque quando eu chegar diante do Senhor, me ajoelhar e for orar, eu saiba exatamente o que pedir. Que se for uma faculdade de engenharia, eu vou pedir exatamente o que o Senhor planejou para a minha vida. Porque a partir do momento, meus irmãos, que nós pedirmos aquilo que está no coração do nosso Pai, todo milagre, todo poder de Deus será liberado para que isso aconteça nas nossas vidas. Então nosso desejo não tem que ser aquilo que passa no meu coração, mas tem que ser: Deus, qual é a sua vontade, para que quando eu estiver em oração eu possa pedir exatamente aquilo que o Senhor planejou para mim. Também em oração nós nos acalmamos, o nosso coração fica calmo e a gente deixa de fazer besteira. Isso é bem importante, porque às vezes você passa uma situação de raiva, e se você deixar com que o seu coração domine a situação, você vai fazer besteira. Tem famílias que se acabaram por conta de um momento de raiva. Eu já vi famílias serem destruídas por conta de um momento de raiva, onde o marido brigou com a esposa pediu divórcio, e o marido, às vezes, ao invés de voltar atrás e rever a sua posição, falou assim: então agora começou uma disputa de poderes. Quem quer mais o outro? Não, então eu vou divorciar mesmo. Então eu vou divorciar também. Não, então eu vou divorciar 2 vezes. E aí, por fim, aquilo não tem mais como se retratar, porque já perdeu a calma, a paz que o momento precisava. Então, todas as vezes que você passar uma raiva na sua vida, antes de você executar a sentença, se acalma o seu coração em Deus em oração. Porque Deus te responde, nem que seja trazendo calma e paz no seu coração daquilo que você tem que fazer. Então, ao invés de você executar todas as ações da sua vida com o nervosismo do momento, conta até 10, vai para o quarto, ora e fala assim: Deus, me responde. Porque se eu for deixar com que o meu coração venha a agir, a situação vai ferver e a coisa vai ficar ruim. Empresas já quebraram por conta disso, gente já pediu demissão de bons trabalhos por conta disso, famílias já foram destruídas por conta disso, e muita coisa aconteceu porque as pessoas deram vazão à raiva que estava no seu coração, ao invés de buscarem calma em oração naquilo que é a palavra de Deus. Então, antes de você executar qualquer sentença,
lembre-se, a oração acalma o nosso coração e guarda o nosso coração. Então, tudo aquilo que você for fazer, busque em Deus. Em oração, nós cumprimos o plano do Pai. Conhecemos o plano do Pai e executamos ele a partir aqui daquilo que são as ferramentas que Ele nos deu. Então, é muito importante que a gente conheça aquilo que Deus quer que a gente faça. E nós vamos conhecer isso através de palavra e de oração. Nós precisamos, irmãos, dedicar também a momentos de ouvir a palavra de Deus. De ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente quer orar e a gente vai lá e apresenta um caminhão de coisas para Deus. Mas a gente não busca um momento de meditação. As pessoas querem falar muito. E se a gente pudesse, irmãos, a gente põe a velocidade de Deus no 2.0. Para Ele falar rápido. Mas Deus quer muito mais que trazer velocidade para as nossas vidas. Deus quer que a gente tenha momentos de meditação na sua palavra. A palavra de Deus diz que bem-aventurado não é aquele que fala muito, mas é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Então sabe o que está faltando para que a gente possa tomar um rumo na nossa vida e ver a nossa vida alcançar toda a plenitude que ela precisa? Meditação. As pessoas querem ouvir muitas coisas, nunca vi tanto as pessoas quererem informação, querer ler livros, querer adquirir conhecimento, mas uma sociedade que pouco medita, que pouco para poder ouvir e meditar naquilo que está ouvindo. A gente quer pôr os áudios no 2.0, a gente quer pôr os vídeos no 2.0, mas a gente não quer meditar nos momentos que Deus tem para falar conosco. Quanto mais eu oro, mais eu compreendo a vontade de Deus e a sua resposta.